Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente gravando os vídeos, né? E vamos dar continuidade na nossa revisão, que a gente já tinha gravado anteriormente, era para não ter mandado uma semana atrás, mas eu estava um pouquinho ocupado aí com algumas situações de trabalho, da faculdade, outras coisas, mas estamos aqui, beleza? Então hoje a gente vai dar continuidade na segunda revisão do módulo de escrita fiscal, tá? E finalizando isso aqui, eu vou mandar uma prova para vocês, para que vocês possam fazer e depois devolver para mim, beleza? E em seguida, irei fazer outro módulo com novos assuntos, novos slides, tudo direitinho. E essa semana ainda estou mandando para vocês, tá beleza? Então vamos lá, gente, bora dar continuidade. A gente parou na aula passada falando de impostos, né? E aí tem a questão do IPI, né? Se a gente for ver o que é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Professor, mas quanto é a alíquota do IPI? É uma alíquota variável, né, gente? É uma alíquota totalmente variável. O que você paga no mouse, por exemplo, não é o mesmo que você paga num celular, que você paga num notebook. Existe uma diferença, porque existe uma tabela chamada TIP, que na verdade ela é uma tabela que dá o valor percentual de cada produto que você fabrica, né? Então o IPI, que é o produto industrializado, tudo aquilo que você fabrica você está pagando, a não ser alguns gêneros que eles colocam que eles dizem que são valores que não são cobrados, tipo arroz, caixão funerário, armação de óculos. Eu acho que eu talvez até falei na aula passada e eu só estou relembrando um pouquinho com vocês aqui. Aí o próximo é o PIS, né? O PIS-PASEP, que a gente fala assim, por exemplo. O que é o PIS? É o Programa de Integração Social e de Formação de Patrimônio do Servidor, né? Do servidor público, né? Existe o PASEP é do servidor público, o PIS é das pessoas de empresas privadas, né? No caso, as pessoas que trabalham com empresas privadas. E tem o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento Social. Esse COFINS ele é pago pelas empresas de 3 em 3 meses. Existe um percentual aí, eu não estou lembrado, não sei se é 0,65%, parece. Tem o IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né? Aquela pessoa que na verdade, a empresa ela tem que pagar, recolher o seu imposto de renda, né, de pessoa jurídica, porque é algo correto, é algo que está na Constituição, no artigo 5º, que você tem o dever de pagar os seus tributos. E aí vem o próximo, que é o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O que é o CSLL, gente? Algumas empresas que elas não estão no Simples Nacional, elas se enquadram dentro dentro dessa legislação, que pode ser um lucro presumido, pode ser um lucro real, dependendo do tipo de situação que a empresa é constituída. E aí ela vai pagar esse imposto separadamente. Ele é um dos impostos mais caros que tem. Ele é pago trimestralmente, ou seja, todo, todo trimestre você paga esse imposto, tá bom? Todo trimestre é pago esse imposto, beleza? E para que a gente possa finalizar, já falei outra vez, vou repetir de novo, o Simples Nacional. Mas, professor, o que é o Simples Nacional? Ponto de interrogação. O Simples Nacional, gente, é a junção de todos os impostos dentro de um só. Todos não, alguns. É o IRPJ, é o IPI, é o ICMS. Né? Quem criou isso? No governo Lula. Em 2006 foi criado esse imposto chamado Simples Nacional, que é justamente para que você possa estar otimizando tua tributação e não sair pesado para a empresa. E a empresa tem uma visão do quê? De não pagar uma tributação muito pesada, uma tributação menos a menos, porque ela pega todos os valores e otimiza dentro de um só. Consequentemente, se torna muito mais forte para ela, né? Então, olha o que diz aqui, ó. Estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido ao ser dispensadas em microempresas e empresas de pequeno porte, né? No âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios. Desculpa. Mediante regime único de arrecadação, inclusive as obrigações acessoriais. Então esses impostos eles são pagos separadamente. Quando o imposto ele é pago separadamente, automaticamente a empresa tem uma otimização de carga tributária muito menor. Por exemplo, uma empresa que paga 1 milhão, ela vai pagar 150 mil, por exemplo. É isso? Então a otimização da carga tributária ela otimiza muito menor
do que você pagar os impostos separadamente. Porque quando você paga o imposto separadamente, você vai pagar IPI separado com uma porcentagem do que tu fabrica, o PIS, o COFINS, o IRPJ, o ICMS, o ISSQN. Então são vários impostos que tu paga separado. E que se tu for juntar eles, dá valores muito maior do que a otimização da tributação do Simples Nacional, né? Que ele faz com que, na verdade, você tenha uma otimização de valores dentro disso aí, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui. Tá? O próximo que ele nos coloca aqui, gente, que ele fala pra gente, né, que é o ICMS, que a gente já falou, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né, que é tudo aquilo que tu vende, tu estás pagando por ele, tá bom? Então, eu comprei um produto, já estou pagando. Eu estou vendendo o produto, eu estou pagando, que é o ICMS. Porém, esse ICMS depende muito da questão da alíquota, quando você paga ele separadamente. Eu não estou falando mais da questão do Simples Nacional, esquece lá. Estou falando da questão das competências estaduais agora aqui, né? Então esse ICMS, a alíquota aqui no estado, é 17% que você arrecada para os cofres do quê? Para os cofres do governo estadual. E aí vem o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, a alíquota é 5%, sendo que não é 5%, ela vai de 2 a 5%. Mas o governo, você sabe, ele é esperto, ele vai cobrar 5%. Governo municipal agora, falando de município, tá? Ele agora é do estado, o ICMS é estado, que é 17%, e o ISSQN é município, que é 5%, tá bom? Então arrecada-se por município, tá? Esses valores, eles são pagos do ISSQN, de tudo quanto é serviço que você presta. Você prestou um serviço de manutenção de elevador, está pagando. Prestou um serviço de manutenção de ventilador, está pagando. De ar-condicionado, está pagando. Então, tudo que você presta serviço, se a sua empresa for registrada, você estará pagando esse valor do imposto. Ok? E aí vem a questão aqui também do Distrito Federal. Professor, mas o Distrito Federal ele é um município? Não, ele já diz, é um distrito. Então, ele põe a seguinte observação. O Distrito Federal, de acordo com a Constituição Federal, possui a competência tributária para instituir todos os tributos de competência dos estados e municípios. Então, o que é que o Distrito Federal faz? Ele não é um estado nem um município, mas ele é um distrito. Porém, ele tem que pagar os impostos tanto se fosse um município, como se fosse do estado também. Então, ele tem que regir o que a lei pede, o que a lei manda, beleza? Será considerado responsável? Aí ele fala aqui, ó, só para que a gente volte aqui, da responsabilidade tributária. Será considerado responsável tributário aquele a quem for atribuído a obrigação de pagar o imposto incidente na prestação de serviço, instituído e prestado nessa obrigação. Então vamos supor que você aí, meu amigo, tem uma empresa aqui em Belém do Pará. Porém, tu vai ter que prestar serviço em São Paulo, né? E aí tu presta serviço lá, mas tu recolhe os impostos para Belém do Pará, ou seja, o ISSQN, para o município, para a prefeitura. Tu acha que isso é certo? Não, não é certo. Porque tem uma palavra que se dá o nome chamado fato gerador. O que é o fato gerador? É o fato onde ocorreu a incidência do serviço, entendeu? Se o serviço está ocorrendo no Rio de Janeiro, o recolhimento do imposto tem que ser recolhido para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não pode ser recolhido para a Prefeitura de Belém. Entendeu? Ah, professor, mas aí a tua empresa é montada aqui. Então o que é que tu vai ter que fazer? Ou tu abre uma empresa lá, ou tu abre uma filial e recolhe para lá. Por quê? Se o serviço não está sendo feito aqui, por que tu vai recolher o imposto para cá? Não é justo isso. Você está usufruindo, vai ganhar dinheiro em São Paulo. Se tu vais ganhar dinheiro em São Paulo construindo, por exemplo, um prédio lá, é lá que tu tem que recolher os impostos. Tu não pode recolher esses impostos aqui em Belém do Pará. Tu vais recolher os impostos aqui em Belém do Pará para aquelas empresas que tu estás prestando serviço aqui, ok? Não as que tu estás prestando serviço lá, tá bom? Então isso se chama fato gerador, ISSQN, alíquota de 5%. Aqui em Belém é 5%, em Ananindeua é 3%, Marituba eu não sei te dizer, tá bom? E aí vem aqui, ó, contribuinte é o prestador de serviço, ou seja, aquele que presta serviços, podendo considerar prestador de serviço profissional autônomo, pessoa física, qualquer pessoa. Ou a pessoa jurídica, inclusive sociedade de fato que exerça em caráter permanente ou eventual, quaisquer das atividades
referidas na lista de serviço contido na Lei Complementar 116 de 2003, tá bom? Aí ele fala, só enfatizando mais aqui, o fato gerador. Ocorre o fato gerador do ISSQN quando a prestação de serviço seja por empresa ou profissional autônomo com ou sem estabelecimento fixo. Tu pode prestar, mas aí tu tem que recolher. Ah, professor, mas é o seguinte, o cara vai prestar um serviço lá no Rio de Janeiro, mas ele não mora lá, mas tu vai ter que recolher uma nota fiscal para lá, para a área de serviço, porque tu estás fazendo o serviço no Rio de Janeiro, entendeu? Por que eu estou batendo muito em cima disso? Para que tu possa entender onde ocorreu o fato, onde ocorreu o serviço, para que lado tu vais pagar o teu imposto, beleza? Vamos aqui para o próximo, que ele diz aqui para gente, tá? E o que é alíquota? Eu já falei para vocês, muitos alunos meus, eu tinha uma aluna na Microlins que, quando eu dava aula lá para eles, ela falava assim, professor, o que é essa alicota? Não é alicota, é alíquota, tá? E aí eu até botei o apelido dela de alicota, eu chamava ela de alicota. É bem engraçado, mas a maioria das pessoas lê alicota, mas é alíquota, que é uma emenda constitucional de número 37 do ano de 2000, tá? Que fixou a alíquota do ISS de 2% no caso de pagar. Ou pode ser 17, 2, dependendo de qual é o tipo de imposto que tu vai pagar, tá bom? Então é uma lei que se tem para que você pagar. Aí olha a observação que eu falei para vocês agora. No ISSQN, 2% a partir da data da sua publicação. A alíquota máxima do ISS é de 5%, então vai de 2 a 5, conforme o artigo 8, inciso 2 da Lei Complementar 116 de 2003. Com isso, o governo visa acabar com a guerra fiscal dentro dos municípios, ou seja, cada um pagar o seu imposto, tá bom? Aí tem a questão de uma nota fiscal. Só é você pegar uma nota de serviço e ver que é bem fácil para calcular. Você vai pegar, por exemplo, o valor de R$1.000 e jogar um valor de 5% e tira a porcentagem que tu tem que recolher de imposto aí. Então é um cálculozinho bem básico, tem até na apostila de vocês, beleza? Não é uma coisa tão difícil, tá? Então é bem tranquilo mesmo, ok? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Tá? Espero que até o momento vocês estejam entendendo, que essa revisão seja muito proveitosa, porque depois a gente vai entrar em novos módulos aí. Tá? Bom, responsabilidade tributária. Vamos ver a responsabilidade tributária do ICMS? O ICMS é regulamentado pela Constituição da Lei do artigo 155.000, inciso 2, tá? Da Constituição Federal de 1988. A Lei Complementar número 87 de 1996, complementar dispositivo. Então ele fala que o contribuinte do ICMS é a pessoa física, pode ser qualquer pessoa, ou a pessoa jurídica. Por que pessoa física, professor? Eu não pago imposto do ICMS. Claro que tu paga. Se tu não paga, mas o teu pai e a tua mãe paga. Se tu pegar tua conta de energia, tá lá. O ICMS para você pagar para o governo do estado. A alíquota de 17% é recolhida esse valor para os cofres do estado, do que eu digo, o senhor Helder Barbalho, ele pegar esse dinheiro e aplicar na saúde, em segurança, nas estradas, em cultura, tudo isso, gente. Então são valores que entram muito grande das empresas que pagam para que eles possam fazer benfeitorias para o cidadão e para a comunidade em geral, tá bom? Então aqui, olha, a pessoa física ou jurídica, o contribuinte, que pratica de forma habitual a circulação de mercadorias, bem como a prestação de serviços e transporte interestaduais e municipais, tá bom? E de comunicação. Então o ICMS é um imposto não acumulativo, ele não pode acumular, ou seja, ele começa no dia 1º do mês e termina dia 31. 31 ou 30 ou 29, conforme o mês for. Quando tu fecha no final do mês, tu faz a soma e gera o boleto para pagamento, entendeu? Então, olha, compensa-se o que se for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço, né? Dependendo do tipo de serviço que tu tens. Com o montante cobrado no anterior pelo mesmo no outro estado. Então, tu cobra se no outro mês tu vai pagar esse imposto. Se eu não tiver enganado, o imposto do ICMS até o dia 10 de cada mês, se eu não tiver enganado, eu acho que é por aí, tá bom? Então, ele é pago sempre no mês seguinte. Tá? Porque tu tens que recolher todos os impostos do mês. Aí ele vem aqui também falando de responsabilidade tributária, ele fala que é obrigatório às empresas comerciais, industriais, produtor rural, prestador de serviço, transporte interestadual, intermunicipal e comunicação, né? O registro da empresa dá-se mediante inscrição estadual, junto à Secretaria da Fazenda, que é o Ministério da Fazenda, tá?
e estado denominado IE, que é o inscrição estadual, formado por 12 dígitos essa inscrição estadual. Professor, mas a gente paga essa inscrição estadual? Não, às vezes tu pode ser isento, pode não pagar, como tu pode pagar. É um registro do contribuinte no cadastro do ICMS, mantido pela Fazenda Estadual, ou seja, o órgão estadual, né, a Cefa. Quem é que toma conta? A Cefa, Secretaria da Fazenda, que é o órgão que toma conta disso aí. É o órgão mais arrecadador de dinheiro do estado do Pará, porque é para lá que é pago todos esses valores de ICMS e depois é repassado para os cofres públicos do governo, tá bom? Com uma inscrição, o contribuinte passa a ter o registro formal do seu negócio, ou seja, poderá efetuar operações com mercadorias. E aí o fato gerador do ICMS, agora falando do fato gerador do ICMS, em resumo, considera fato gerador saída de mercadoria do estabelecimento comercial ou industrial a qualquer título no que tange o artigo 2º. Então, vender um produto, tu já está tendo um fato gerador, porque tu estás vendendo ele e automaticamente está se cobrando esse imposto. Receber o produto, tu também está pagando esse valor pelo que tu comprou, né? Então, se eu estou pagando pelo que eu comprei, automaticamente está se tendo um fato gerador também de pagamento, entendeu? E ele fala no inciso 1, na saída da mercadoria ou qualquer título de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então não importa se tu estás vendendo para qualquer outro, tens que pagar o ICMS. Professor, mas aí se eu vender esse produto para, vamos supor, para Minas Gerais, eu tenho que pagar o valor de 17%? Não, porque tu estás vendendo para outro estado. Então, se eu estou vendendo para outro estado, automaticamente eu vou pagar uma alíquota aqui para o meu estado, eu vou recolher agora, eu estou falando de ICMS, não é ISS, tá? Eu vou ter que recolher 12% de imposto aqui para o meu governo do estado. Os 5% quem paga é o governo de Minas Gerais, porque eu estou vendendo meu produto para outro estado. Mas aí vamos supor que tu vai vender esse produto para Melgaço, dentro do estado do Pará. Vendeu para Melgaço, dentro do estado do Pará. Você vai pagar 12 aqui e Melgaço vai pagar 5? Não, porque tu estás vendendo dentro do estado. Então, se tu paga dentro do estado do Pará, o valor da alíquota é 17%, porque é estado do Pará, não é outro estado. Então, você tem que continuar seguindo o que é o certo aí.